Então, pessoal, nossa próxima aula de ciências, né? Ainda falando sobre hereditariedade, né? Genética. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os gametas e a hereditariedade, né? Então, os gametas, né? São as células reprodutoras dos seres vivos, né? Todos os seres que possuem gametas, né? São seres que fazem a reprodução sexuada. Tá? Então, os seres, tanto as plantas quanto os animais, né, algumas plantas, não são todas, que fazem reprodução sexuada. Então, todos os seres que realizam a reprodução sexuada, há formação de gametas. Tá? Os gametas também são chamados de células sexuais ou células germinativas, né, que está relacionado à produção no caso do homem, o espermatozoide, e da mulher, os óvulos, tá? Então, os gametas, né, as nossas células, no caso dos animais, no caso do homem, o gameta masculino, ele é denominado espermatozoide. Que é a menor célula do corpo humano, tá? O espermatozoide, ele é móvel, tá? Então, ele que faz o processo de fecundação no óvulo, tá? O gameta feminino, a gente tem o óvulo. Na verdade, eu vou deixar uma observação aqui, porque o termo correto é ovócito secundário. Tá? Então, só para deixar claro, popularmente a gente usa o termo óvulo, tá? Mas cientificamente falando, o termo correto é ovócito secundário. Então, às vezes, em muitas questões, né, a gente prova essas coisas, a gente usa somente o termo óvulo, não fica incorreto, mas cientificamente falando, tá? O termo correto é um ovócito secundário, porque para sair do estágio de óvulo e chegar aqui, ele tem que fazer alguns processos de divisão celular. Então, aqui seria no estágio inicial e aqui é o momento que ele já está pronto para fecundação. Tá? Cada espécie na natureza, ela tem uma quantidade de cromossomos. Na espécie humana, possui 46 cromossomos. Correto? E isso é um caso da espécie humana, né? Se você for pegar outra espécie de animais, pode ter mais, pode ter menos. Assim como acontece nas plantas. No caso dos gametas, né, esses 46 cromossomos, eles são divididos em 23 pares. No caso dos gametas, eles têm a metade dos cromossomos. Então, no caso dos gametas, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, né, o ovócito secundário, eles possuem apenas 23 cromossomos cada. Tá? Por quê? Porque o indivíduo humano, né, o ser humano, ele possui esses 46. E no momento da fecundação, vai acontecer a fecundação, o óvulo, o espermatozoide, desculpa, vou representar só pela letra E. O espermatozoide, ele vai fecundar o óvulo, certo? Então, o espermatozoide, ele é móvel, o óvulo, ele é estático, ele não se movimenta. Então, o espermatozoide, ele vai vir, e o espermatozoide, ele possui 23 cromossomos, certo? O óvulo também possui 23 cromossomos. Então, no momento em que o espermatozoide fecundar o óvulo, ele vai gerar um indivíduo com 46 cromossomos, tá? Então, olha só. Eu escrevi aqui porque acontece, o espermatozoide fecunda o óvulo e vai formar o zigoto, né? O que é o zigoto? O zigoto seria essa primeira célula do corpo humano. Então, a célula que vai originar todas as outras células, né? Seria essa célula aqui. Então, a fecundação, então aqui eu tenho 23 espermatozoides do homem, então tá levando a característica genética dele. Aqui eu tenho 23 cromossomos da mulher, certo? O espermatozoide fecunda o óvulo, vai gerar um indivíduo aqui, ó, que é o zigoto, certo? Que é a primeira célula, essa aqui é a célula fecundada, é o óvulo fecundado, que ela vai possuir 46 cromossomos. E a partir disso aqui vai ter a formação do embrião. Então, a partir disso aqui, essa célula vai se dividindo, vai fazendo o processo de divisão celular e vai originando as variadas células que a gente tem no nosso corpo, certo?
Nas plantas, pessoal, também, como elas também, algumas, né, realizam a reprodução sexuada, ela também possuem gametas masculinos e femininos, não necessariamente com a mesma quantidade de cromossomos que os seres humanos, tá? Mas a lógica é a mesma, né? Então, o espermatozoide feminino da planta, o espermatozoide masculino da planta fecunda o espermatozoide feminino, formando o zigoto e assim vai se reproduzir, gerando, vai se dividir, né? Desculpa, gerando novas células. Só que aqui nos seres humanos, como são 46 cromossomos e as células sexuais, né, tem 23 cada um, lá vai ser o contrário, lá vai ser menos. Então, se a planta tem 30 cromossomos, cada cromossomo, cada célula, cada gameta vai possuir 15, né, e assim por diante. Nas plantas, o gameta masculino vai se chamar anterozoide, tá? E o gameta feminino vai se chamar oosfera. Bom, onde são produzidos esses gametas e como? Então, a produção dos gametas é um processo chamado de gametogênese, né? Essa gametogênese, né, no caso do homem, vai ser denominada espermatogênese, que vai acontecer no testículo, nos testículos, né? E no caso da mulher, vai ser a ovogênese, que vai ser gerada, que vai acontecer nos óvulos.